O asceta e a sociedade indiana. Antes de continuar a estudar o curso da vida de Shakyamuni, talvez seja útil nesta altura analisar o papel do ascetismo na vida da antiga Índia, o que lançará luz sobre o clima espiritual prevalecente em sua época. Exatamente quando, em que circunstâncias, cabe perguntar, começou na Índia o costume de abandonar a família e a adotar a vida de asceta religioso? Num de seus trabalhos, o grande poeta e filósofo Rabindranath Tagore diz que a civilização grega foi construída de tijolos de argila, ao passo que a civilização indiana nasceu na floresta. Eu me pergunto se o ascetismo na Índia não teve origem no fascínio do indiano pela floresta e no hábito de para ela se retirar, a fim de meditar e aperfeiçoar sua sabedoria e compreensão. Este costume é, há longo tempo, parte da tradição indiana, e mesmo hoje existem ainda densas florestas na bacia do rio Ganges, onde grupos de pessoas que optaram pela existência retirada levam uma espécie de vida comunal dedicada à busca de uma maior compreensão filosófica. É inteiramente possível que, como disse Tagore, a civilização e a filosofia indianas tenham de fato nascido na floresta. Na antiga história indiana, há um período conhecido como Idade dos Aranyakas, ou dos Tratados da Floresta. Ele teria ocorrido pouco antes do chamado período do Upanishad, ou cerca de 300 anos antes da época de Shakyamuni. Parece que, como os escritos que dão nome ao período indicam o costume de retirar-se para a floresta a fim de meditar, data pelo menos dessa época. Então, parece que esse costume de retirar-se para a floresta a fim de meditar data pelo menos dessa época, o que corresponderia mais ou menos aos séculos 8 ou 9 a.C. Na época de Shakyamuni, tornara-se convenção ou costume entre membros das classes superiores retirarem-se para a floresta e iniciar esse período de meditação e busca da verdade. Parece que os membros da classe superior, que consistiam principalmente em pessoas pertencentes à classe dos Brahmanes, dividiam a vida em 4 períodos distintos. 1. O período de Brahmacharim, ou de estudo. 2. O período de Grihastha, ou vida familiar. 3. O período de Vanaprastha, ou vida na floresta. E 4. Período de Sannyasin, ou de vida reclusa e perambulação. O primeiro, o de estudo, começava aos 7 ou 8 anos e durava cerca de 12 anos, em que o indivíduo recebia instruções de professores sobre as doutrinas e práticas do brahmanismo. Completados os estudos, a pessoa voltava à família, casava-se e iniciava a segunda fase. Esta, a mais longa das 4, prolongava-se por cerca de 30 anos, dos 20 aos 50 anos de idade. Nesse período, o homem realizava sacrifícios pelos ancestrais e cumpria outros deveres rituais, criava uma família própria e desempenhava papel ativo na sociedade como chefe de família. Cumpridos seus deveres como chefes de família e tendo gerado um herdeiro para substituí-lo, tornava-se livre para ir morar na floresta, e enquanto refletia tranquilamente sobre os 50 anos anteriores da vida, poderia tentar compartilhar da vida do mundo natural em volta e adquirir maturidade filosófica. Completado esse período de ascetismo e prática religiosa, emergia da floresta
e passava o último período perambulando de um lugar a outro, em estado de pobreza, vivendo de esmolas. Este, conforme veremos adiante, é um curso de vida profundamente religioso e filosoficamente orientado. Comparando com o mundo moderno, podemos talvez dizer que a primeira fase equivale ao período de educação formal e o segundo aos anos que a pessoa dedica aos negócios ou à vida profissional antes de aposentar-se. Mas não há hoje um equivalente exato ao terceiro e quarto períodos de reclusão e reflexão sobre o significado da vida. Claro que os antigos Brahmanes viviam numa sociedade muito menos complexa do que a de hoje e, sem dúvida, dispunham de mais tempo. Além do mais, constituindo a classe mais alta da sociedade e possuindo escravos que lhes proviam as necessidades econômicas, tinham liberdade de se dedicarem a outros interesses. Não obstante, quaisquer que tenham sido as condições necessárias para tornar isso possível, o fato de os primeiros Brahmanes terem estruturado um curso de vida em 4 fases indica como era enraizado o costume de meditação filosófica na vida indiana e que grande importância se atribuía ao interesse pela filosofia e religião. Dispensa dizer que é admirável em pessoas de qualquer período encontrá-las utilizando os poucos anos de que dispõem nesta vida para estudar as realidades da existência humana e tentar, na base do que venham a descobrir, formular uma filosofia pessoal definida. Não só na Índia, mas também na China antiga, encontramos o mesmo desejo de correlacionar os períodos da vida do homem com uma compreensão mais profunda do significado e enfoque correto da vida. Como dá testemunho a famosa frase de Confúcio: aos 30 eu era autossuficiente, aos 40 estava livre de dúvidas, aos 50 compreendia a vontade dos céus. Em contraste com os homens de antigamente, que parecem ter alimentado esse senso de avanço e busca intencional na vida, o homem moderno é aparentemente joguete de intermináveis e estonteantes ondas de mudança, além de ser afogado por um imenso dilúvio de conhecimentos e informações que é importante para compreender ou controlar. Mas voltando dessa melancólica digressão para o assunto da Índia antiga, não acho que possamos dizer com qualquer exatidão quando esse conceito de vida em 4 fases surgiu na classe dos Brahmanes. Aparentemente, contudo, já existia no período Aranyaka, conforme mencionado acima. Se considerarmos a vida de Shakyamuni e termos dos 4 períodos tradicionais, se considerarmos a vida de Shakyamuni em termos dos 4 períodos tradicionais, veremos que ele abandonou a família e ingressou na vida cética na segunda e não na terceira fase, e além disso ingressou muito cedo na segunda. Disse com frequência que ele meramente seguiu o costume de sua classe e tempo quando deixou o lar. Ao invés de seguir o costume, porém, ele na verdade deixou muito mais cedo a família do que era prescrito pela convenção, numa indicação de como era forte seu desejo de iniciar a busca da verdade. Seu ingresso na vida religiosa foi motivado por impulsos muito mais profundos do que os que pautavam o seguidor comum da convenção.